rationem sapientiae letificatus. Sermões por Santo Antônio, doutor evangélico da Igreja. A tradução é do Frei Ari Pintarelli. Editora Vozes. Você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível auxiliar pela lista de desejos da Amazon, através da qual você poderá comprar livros que serão gravados aqui no canal, ou ainda tornando-se membro também. Os links estão todos no descritivo desse e dos demais vídeos. Se possível, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz diferença em termos de engajamento. Muito obrigada a todos pela presença. Por favor, coloquem em mim vossas orações. Roguem por mim a Deus Nosso Senhor. E eu desejo que Deus os abençoe, vos guie e vos guarde. E em especial, eu desejo um feliz e abençoado Natal. Natal do Senhor. Naquele tempo, saiu um edito de César Augusto para que se fizesse o recenseamento de todo o mundo. Neste evangelho devem ser considerados 3 eventos: o recenseamento do mundo, o nascimento do Salvador e o anúncio do anjo aos pastores. Com o auxílio de Deus, apresentaremos brevemente e com clareza cada um dos 3 acontecimentos. Primeiro, o recenseamento do mundo. Recenseamento do mundo. Saiu um edito. Observa que nesta primeira parte diz-se em sentido moral que quem verdadeiramente quer arrepender-se dos pecados cometidos, antes de tudo deve fazer o recenseamento, descrever, como diz o Evangelho, com a contrição toda a sua vida e, depois, aproximar-se da confissão. Portanto, diz, saiu um edito de César Augusto. César, que se interpreta senhor do poder, e Augusto, em atitude solene, representa Deus onipotente, senhor de toda a criação. Minha mão fez tudo isso, e, debaixo dele, curvam-se os que sustentam o mundo. Isto é, o peso do mundo, isto é, os prelados da igreja e os príncipes do mundo. Deus está em atitude solene porque, como diz Daniel, milhares de milhares o serviam e 1.000 milhões o assistiam. Diz-se que alguém está de pé quando está pronto a ir em auxílio dos seus, mas que está sentado quando exerce o juízo. Em ambas as posições é nobre, solene, majestoso. Este nosso imperador publica cada dia um edito por meio dos seus pregoeiros, isto é, os pregadores da igreja, para que o mundo todo seja recenseado. O mundo é chamado também orbe, do latim orbis, círculo, precisamente por sua rotundidade. De fato, cercando-o de todos os lados, o oceano toca ao redor os seus limites. A vida do homem é um orbe, isto é, semelhante a um círculo. Por isso, no Gênesis lhe é dito, és terra, e à terra voltarás.
O homem deve recensear, deve descrever todo esse círculo, repensando na amargura de sua alma sobre o que cometeu na infância, na adolescência, na juventude e também na velhice. E observa que diz todo o círculo para indicar que deve descrever os pecados cometidos com o coração, com a boca, com as ações e os pecados de omissão e as circunstâncias. E isso é indicado pelo fato de não dizer escrever, mas descrever, que significa escrever os vários modos e os vários lugares do pecado. Este foi o primeiro recenseamento quando Quirino era governador da Síria. Quirino, que se interpreta herdeiro, é figura do Onipotente, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, que diz: "A minha herança é excelente." O penitente faz o primeiro recenseamento de seus pecados quando, em primeiro lugar, procura diligentemente, com profunda contrição, aquilo que cometeu e o que omitiu. Ele é o governador da Síria, nome que significa altura, isto é, a altura da soberba e da arrogância. Diz Jó do diabo: ele vê todas as coisas altas, é o rei de todos os filhos da soberba. Que poder é mais digno de louvor do que aquele que alguém exerce sobre si mesmo e humilha a própria soberba? E todos iam. Eis o justo procedimento que deve ser seguido no arrependimento. Primeiro recensear todos os próprios pecados e depois ir para a confissão. Iam todos recensear-se. Mas ai, quão poucos são hoje os que vão. Por isso lamenta-se Jeremias: os caminhos de Sião choram, porque não há quem vá para a solenidade. Mas José, isto é, o verdadeiro penitente, da casa e da família de Davi, o rei que verdadeiramente se arrepende e a cuja casa o Senhor prometeu, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, este José foi. A fonte da misericórdia divina brota para a comunidade dos penitentes, para a purificação do pecador e da mulher impura, isto é, lava neles tanto os pecados claros como os ocultos. José subiu da Galileia, nome que significa roda, vicissitude, e indica a mencionada descrição da própria vida, da cidade de Nazaré, que significa flor. A flor segue o fruto. É por meio da flor que se chega ao fruto. Assim também a contrição deve seguir a confissão. Por meio da contrição chega-se ao fruto da confissão, isto é, a absolvição e a reconciliação. E observa que José subiu para recensear-se junto com Maria, sua esposa, que estava grávida. Maria interpreta-se mar amargo e simboliza a dupla amargura com a qual o penitente deve subir para a Judéia, isto é, para a confissão, na qual está a cidade de Davi, que se chama Belém, isto é, casa do pão. E esta simboliza o alimento das lágrimas. As minhas lágrimas foram o meu pão. Com tudo isso, concordam as palavras de Isaías: pela subida de Luite subirá cada um chorando, e pelo caminho de Oronaim irão dando gritos de aflição. Eis o mar amargo. Luite interpreta-se face ou maxila. Oronaim, saída de sua tristeza. Aquele que chora, isto é, o penitente, sobe para a confissão todo banhado de lágrimas, que de suas faces sobem a Deus, como diz o Eclesiástico. Não correm as lágrimas da viúva pelas faces, e não clama ela contra aquele que lhe as fez derramar? Por que elas sobem das faces até o céu, e o Senhor que a ouve não gostará de vê-la chorar? A saída da tristeza é a dor do coração contrito, da qual deve brotar o grito da confissão, que o penitente deve elevar para confessar tudo com sinceridade e clareza. Observa ainda que José subiu com Maria, que estava grávida. A alma, amargurada pela dupla dor dos seus pecados, está como que impregnada pelo temor de Deus, como diz Isaías. Assim como a mulher grávida, quando se aproxima o parto, sofre e grita de dor, assim somos nós, Senhor, diante de tua face. Ou, segundo uma outra tradução, por medo de ti. Ó Senhor, nós concebemos, temos sofrido as dores do parto e temos dado à luz o espírito de salvação.
A face de Cristo, quando vier para o juízo, impregna a alma de temor, a fim de que conceba e dê à luz o espírito de salvação. Segundo, o nascimento do Salvador. E aconteceu que, estando eles ali, onde? Na casa do pão. Também Maria é a casa do pão. O pão dos anjos transformou-se em leite para as crianças, a fim de que as crianças se tornassem anjos. Deixai que as crianças venham a mim, para que chupem e se saciem na abundância de sua consolação. Observa que o leite é de sabor doce e de aspecto agradável. Assim Cristo, como diz o Boca de Ouro, João Crisóstomo, que pode ser ouvido aqui no canal, assim Cristo atraía a si os homens com a sua doçura, como o diamante atrai o ferro. Ele afirma de si mesmo: quem me come terá mais fome, e quem me bebe terá mais sede. E é também de aspecto encantador, pois os anjos desejam fixar nele o olhar. Completaram-se para ela os dias do parto. Eis a plenitude dos tempos, o dia da salvação, o ano da benevolência. Da queda de Adão até o advento de Cristo foi um tempo vazio. Daí que Jeremias diz: olhei para a terra e eis que estava vazia, como que sem nada. Porque o diabo havia destruído todas as coisas. Foi dia de dor e de doença, como diz o Salmo. Sempre estiveste perto do leito de sua dor. Foi ano de maldição. E diz o Gênesis: maldita seja a terra por aquilo que fizeste. Mas hoje completaram-se os dias do parto. Da plenitude desse dia, nós todos temos recebido. E o Salmo: seremos cheios dos bens de sua casa. A ti, ó bem-aventurada Virgem, seja dado louvor e glória, porque hoje fomos cheios dos bens de tua casa, isto é, do teu seio. Nós que antes estávamos vazios, agora estamos cheios. Nós que antes estávamos doentes, agora estamos sãos. Nós que antes éramos malditos, agora somos benditos, porque, como diz o Cântico dos Cânticos, aquilo que provém de ti é o paraíso, ó Maria. E continua o evangelista: deu à luz o seu filho primogênito. Eis a bondade, eis o paraíso. Correi, pois, ó famintos, ó avarentos, ó usuários, vós a quem agrada mais o dinheiro do que Deus. Correi e comprai sem dinheiro e sem troca alguma o trigo e o grão que hoje a Virgem tirou do tesouro do seu seio. Deu, pois, à luz o filho. Que filho? O Filho de Deus, o próprio Deus. Ó tu, mulher mais feliz do que qualquer outra, que tiveste o filho em comum com Deus Pai! De que glória resplandeceria uma mísera mulher se tivesse um filho de um imperador deste mundo, não? Muito maior é a glória de Maria, que partilhou o filho com Deus Pai. Deu à luz o seu filho. O Pai deu a divindade, a Mãe a humanidade. O Pai deu a majestade, a Mãe a enfermidade. Deu à luz o seu Filho, o Emanuel, isto é, Deus conosco. Quem, pois, será contra nós? Diz Isaías: e pôs sobre sua cabeça o capacete da salvação. O capacete é a humanidade, a cabeça é a divindade. A cabeça está escondida sob o capacete, a divindade está escondida sob a humanidade. Portanto, não há o que temer. A vitória está do nosso lado, porque conosco está um Deus armado. Graças sejam dadas a ti, ó Virgem gloriosa, porque por teu intermédio Deus está conosco. Portanto, deu à luz o seu Filho primogênito, isto é, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, ou também primogênito entre os mortos, ou primogênito entre muitos irmãos. Envolveu-o em faixas e o depôs numa manjedoura. Ó pobreza, ó humildade!
O Senhor de todas as coisas é envolvido em faixas, o Rei dos anjos é reclinado num estábulo. Envergonha-te, ó insaciável avareza! Desaba, ó humana soberba! Envolveu-o em faixas. Observa que Cristo, no início e no fim da sua vida, é envolto em faixas. Observa que o Cristo, no início e no fim de sua vida, é envolvido em faixas. José de Arimateia, diz Marcos, tendo comprado um lençol, tirou Jesus da cruz e o envolveu nele. Bem-aventurado aquele que terminar sua vida envolto no sudário, isto é, na inocência batismal. O velho Adão, quando foi expulso do paraíso terrestre, foi coberto com uma túnica de peles. A pele, quanto mais se lava, tanto mais se deteriora. E nisso é representada a sua carnalidade e a de seus descendentes. O novo Adão, porém, é envolto em panos, que na sua brancura representam o candor de sua mãe, a inocência batismal e a glória da ressurreição final. E o depôs numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Em latim chamado diversorium. Eis, como está escrito nos provérbios, a corça é benquista e o veadinho é cheio de graça. Diz a história natural que a corça dá à luz na estrada batida, frequentada. Assim, a bem-aventurada Virgem deu à luz na estrada, que é também um diversorium, como a hospedaria, assim chamado porque a ele se chega por diversas estradas. Terceiro, o anúncio dos anjos aos pastores. E naquela mesma região haviam os pastores que velavam e faziam de noite a guarda ao seu rebanho. As vigílias se chamam também excubie, ou estações. Antigamente, os romanos dividiam a noite em 4 vigílias, 4 turnos de guarda, e revezavam-se as guardas da cidade. A noite representa a vida presente, na qual caminhamos às apalpadelas, como de noite. Não enxergamos nem entre nós, isto é, não enxergamos a nossa consciência, e com frequência tropeçamos com os pés, isto é, com os nossos sentimentos e afetos. Quem quer guardar corretamente a sua cidade durante essa noite da vida, deve estar de pé e vigiar atentamente por todos os 4 turnos, isto é, fazer 4 vigílias. A primeira vigília representa a impureza do nosso nascimento. A segunda representa a malícia e a maldade que nos acompanha. A terceira representa o estado miserável do nosso peregrinar. E a quarta, o pensamento da morte. Na primeira, o homem deve vigiar para humilhar e desprezar a si mesmo. Na segunda, para mortificar-se. Na terceira, para chorar. E na quarta, para despertar um salutar temor. Felizes aqueles pastores que fazem isso durante as 4 vigílias dessa noite, porque assim defendem verdadeiramente o seu rebanho. Observa que o pastor vigia o seu rebanho por 2 motivos: para não ser roubado pelos ladrões e para que o rebanho não seja assaltado pelo lobo. Todos nós somos pastores, e o nosso rebanho é formado de nossos bons pensamentos e de nossos santos desejos. Sobre esse rebanho devemos montar uma atenta guarda durante as 4 vigílias mencionadas para que o ladrão, isto é, o diabo, não nos roube com suas malignas sugestões, e o lobo, isto é, a concupiscência da carne, não nos assalte pelo consenso. Aos que vigiam desse modo, é anunciada a alegria deste nascimento. E o anjo disse aos pastores: Eis que vos anuncio uma grande alegria. Nasceu-vos hoje o Salvador. Com isso concordam as palavras do Gênesis. Nasceu Isaque. E Sara disse: Deus me deu riso, e todo aquele que ouvir rirá juntamente comigo. Sara interpreta-se princesa ou carvão, e é figura da gloriosa Virgem, princesa e rainha nossa, inflamada pelo Espírito Santo como carvão pelo fogo. Hoje Deus lhe deu o riso, porque dela nasceu o nosso riso. Eu vos anuncio uma grande alegria,
porque nasceu o riso, porque nasceu Cristo. E isso nós ouvimos hoje do anjo. Todo aquele que ouvir rirá juntamente comigo. Riamos, pois, e exultemos junto com a bem-aventurada Virgem, porque Deus nos deu o riso, isto é, o motivo para rir e alegrar-nos com Ele e nela. Hoje vos nasceu o Salvador. Se alguém estivesse a ponto de morrer, ou fosse condenado à prisão, e lhe fosse anunciado: eis que chegou alguém que te salvará, será que não riria? Será que não exultaria? Certamente. Exultemos, pois, também nós, na serenidade da consciência e no amor autêntico, porque hoje nasceu-nos o Salvador, aquele que nos salvará da escravidão do diabo e da prisão do inferno. E para encontrar essa alegria nos é dado um sinal, quando o anjo acrescenta: eis o sinal, encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Aqui devemos observar duas coisas: a humildade e a pobreza. Feliz aquele que tiver esse sinal na fronte e na mão, isto é, na profissão de fé e nas obras. E o que significa dizer encontrareis um menino, senão que encontrareis a sabedoria que balbucia, o poder tornado fraco, a majestade abaixada, o imenso feito criança, o rico que se fez pobrezinho, o rei dos anjos que jaz num estábulo, o alimento dos anjos, tornado quase feno para os animais, aquele que por nada pode ser contido, deitado numa estreita manjedoura. Eis, pois, será para vós o sinal, para que não pereçais com os egípcios e os habitantes de Jericó. Pelo Verbo encarnado, pelo parto virginal, pelo Salvador nascido, seja dada a glória a Deus Pai no mais alto dos céus, e seja dada a paz na terra aos homens que Ele ama. Digne-se conceder-nos essa paz, aquele que é bendito nos séculos. Amém. Quarto, sermão alegórico. Um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado, foi posto o principado sobre o seu ombro, e será chamado admirável, conselheiro, Deus, forte, Pai do século futuro, príncipe da paz. E ainda, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, isto é, Deus conosco. Esse Deus se fez criança por nós, e hoje nasceu. Cristo quis ser chamado criança por muitas razões, mas, por brevidade, aponto uma só. Se injurias uma criança, se a provocas com um insulto, se bates nela, mas depois lhe mostras uma flor, uma rosa ou coisa semelhante, e ao mostrá-la indicas a intenção de dar-lhe a flor, ela não lembrará mais da injúria recebida. A ira lhe passa e corre para abraçar-te. Assim, se ofendes a Cristo com o pecado mortal e lhe fazes qualquer outra injúria, mas depois lhe ofereces a flor da contrição ou a rosa de uma confissão banhada pelas lágrimas, as lágrimas são o sangue da alma, ele não se lembrará mais da sua ofensa, da tua ofensa. Ele perdoa a culpa e corre para te abraçar e beijar. Diz Ezequiel: se o ímpio fizer penitência de todos os pecados cometidos, eu não me recordarei de qualquer das suas iniquidades. E Lucas, falando do filho pródigo: quando o seu pai o viu, ficou movido de compaixão e, correndo, lançou-lhe os braços ao pescoço e o beijou. E no segundo livro dos Reis narra-se que Davi acolheu com benevolência Absalão, que havia matado o irmão, e o beijou. Hoje, portanto, um menino nasceu para nós. E que vantagens nos vieram com o nascimento desse menino? Grandíssimas vantagens, sob todos os aspectos. Ouve Isaías:
A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e na caverna do régulo, o basilisco, meterá a sua mão a que estiver já desmamada. Eles não farão dano algum, nem matarão em todo o meu santo monte. O régulo, que significa pequeno rei, é chamado assim porque se pensava que fosse o rei das serpentes. Essa serpente venenosa, também chamada áspide, representa o diabo, e a sua toca e sua caverna são os corações dos maus, nos quais o nosso menino pôs a sua mão quando, com o poder da sua divindade, tirou de lá o próprio diabo. De fato, diz Jó, serviu de parteira à sua mão, saiu uma cobra tortuosa. É tarefa de parteira extrair das trevas o fruto do parto e levá-lo para a luz. Assim Cristo, com a mão do seu poder, tirou a antiga serpente, o diabo, dos corações tenebrosos dos réprobos. E então aquela serpente e seus satélites não farão mais dano aos corpos, a não ser com a sua permissão. De fato, os diabos não poderão entrar nos porcos, senão depois da sua permissão, e já não poderão ferir as almas com a morte eterna. Antes da vinda do Salvador, os diabos tinham sobre o gênero humano tanto poder, a ponto de atormentar torpemente os corpos dos homens e de arrastar miseravelmente as almas para o inferno. E de agora em diante, porém, não poderão mais causar danos em todo o meu santo monte, isto é, em toda a minha igreja, na qual eu mesmo moro. Um filho nos foi dado. Com isso concorda o que lemos no segundo livro dos Reis. Houve uma terceira guerra em Gate contra os filisteus, na qual Adeodato, filho de Salto, que tecia panos de cores em Belém, matou Golias de Gate. Observa que a primeira batalha aconteceu no deserto. Jesus foi conduzido ao deserto. A segunda aconteceu na planície, isto é, em público. Estava Jesus expulsando um demônio diante da multidão. A terceira aconteceu sobre o lenho da cruz. Pregados sobre ela, Cristo derrotou os filisteus, isto é, as potências do ar. Essa terceira batalha aconteceu em Gate, nome que significa lago, isto é, aconteceu nas chagas do Salvador e, sobretudo, na chaga do lado, da qual brotaram os dois rios da nossa redenção. Nesse lago, Jesus nos foi dado unicamente pela misericórdia de Deus Pai, para ser o nosso campeão. Ele foi filho de Salto, porque, como diz Marcos, estava no deserto com as feras, ou filho de Salto, porque foi coroado de espinhos, que tecia panos de cores. Cristo preparou para si, no seio virginal de Maria, a veste multicolorida, isto é, a humanidade, ornada com os dons da graça septiforme. Foi belemita, porque hoje nasceu da Virgem em Belém. Ou também foi filho de Salto na paixão. Será tecedor de panos coloridos na ressurreição final, porque então nos revestirá de veste multicolorida, ornada dos 4 dotes dos corpos glorificados. Será, enfim, belemita no banquete eterno. Assim, o nosso campeão, nosso atleta, ferido no lago da paixão, derrotou e debelou Golias de Gate, isto é, o diabo. E foi posto o principado sobre o seu ombro. E também aqui temos a concordância com aquilo que diz o Gênesis. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E João diz: Jesus, tomando a cruz aos ombros, saiu para esse lugar a que chamam Calvário. Ó humildade do nosso Redentor, ó paciência do nosso Salvador, sozinho ele carrega por todos o madeiro no qual será suspenso, pregado, sobre o qual deverá morrer, e como diz Isaías, o justo perece, e não há ninguém que medite no seu coração. E foi posto o principado sobre o seu ombro. Diz o Pai por boca de Isaías: porei a chave da casa de Davi sobre os seus ombros. A chave é a cruz de Cristo,
com a qual ele abriu a porta do céu. E observa que a cruz é chamada chave e poder. Chave porque abre o céu para os eleitos, aos eleitos. E poder porque com sua potência precipita os demônios no inferno. E será chamado admirável no nascimento, conselheiro na pregação, Deus no realizar milagres, forte na paixão, Pai do século futuro na ressurreição. Com efeito, quando ressuscitou, deixou-nos a esperança certa da ressurreição, como herança aos filhos depois de si. E na eternidade será para nós o príncipe da paz. Digne-se preparar-nos essa paz ele próprio, que é bendito nos séculos. Amém. Quinto, sermão moral. Um menino nasceu para nós. Desse menino diz o Evangelho: se não vos converterdes e não vos tornardes como este menino, etc. Observa, quando acorda no berço, o menino chora. Não se envergonha se está nu. Se é surrado, refugia-se nos braços da mãe. A mãe, quando quer desmamá-lo, passa algo amargo nos seios. O menino nada sabe da malícia do mundo. É incapaz de cometer pecados. Não faz o mal ao próximo. Não guarda rancor. A ninguém odeia. Não busca riquezas. Não é seduzido pela beleza deste mundo. Não faz acepção de pessoas. O menino simboliza o penitente convertido que, outrora, teve o coração inchado de soberba, exaltado na jactância das palavras, grande na opulência das coisas, e agora tornou-se pequeno, humilde e desprezível aos próprios olhos. Quando desperta, isto é, quando traz à lembrança seu precedente modo de viver, chora amargamente. Tornado nu e pobre por amor a Cristo, não enrubesce. Nem se envergonha ao despojar-se na confissão. Se sofre uma injúria, não se ofende, mas corre para a igreja e ora por aqueles que o caluniam e o perseguem. A igreja, por assim dizer, desmamou-o, quando, com a amargura dos castigos e das penas, cobriu-lhe o seio do prazer carnal que ele costumava chupar. As outras analogias são claras e, portanto, são entendidas literalmente. Por isso, quando um mundano se converte e se torna menino de Cristo, com o júbilo do coração e a alegria na voz, devemos exultar, dizendo: nasceu-nos um menino. E João, a mulher, isto é, a igreja, quando dá à luz com a pregação ou com a misericórdia pelos pecados, está aflita. Mas quando deu à luz, com a contrição e com a confissão, o menino, isto é, o neoconverso, não se recorda mais do sofrimento pela alegria de ter vindo ao mundo um homem. E de João, graça de Deus, o Batista disse: muitos se alegrarão no seu nascimento. Um filho nos foi dado. Demos graças a Deus, porque de um servo do mundo e do diabo recebemos um filho de Deus, que diz no Salmo: o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por meio da graça, tu que ontem era escravo por causa da culpa. E já que és filho, pede-me, e eu te darei as nações em herança, isto é, os pensamentos rebeldes, e estenderei o teu domínio até os confins da terra, isto é, os sentidos do teu corpo, para que saibas dominá-los. Filho, do qual se diz no Gênesis: José, filho que cresce e formoso de aspecto, que cresce pela pobreza, como diz o próprio José: Deus me fez crescer na terra de minha pobreza, onde eu era pobre. Formoso de aspecto pela humildade. De fato, no Gênesis disse que Raquel, nome que se interpreta ovelha e, portanto, humilde, era formosa de rosto e de gentil presença. Nos foi dado. Com efeito, estava morto e retornou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E com que finalidade nos foi dado?
com que finalidade foi encontrado? Precisamente para o exercício da penitência. E foi posto o principado sobre o seu ombro. Concordam as palavras do Gênesis. Issacar, asno forte, deitando-se nos confins, viu que o repouso era bom e que a terra era ótima. Curvou o seu ombro para carregar pesos. Issacar, que se interpreta homem de recompensa, homem da recompensa, representa o penitente que trabalha virilmente pela eterna recompensa e, portanto, é chamado asno robusto. Dele diz-se no Eclesiástico: alimentos, vara e carga ao asno. Alimento de qualquer espécie, para que não desfaleça. A vara da pobreza, para que não se torne insolente e não escoiceie. A carga, o peso da obediência, para que não se desabitue do trabalho. Com esses 3 remédios, prepara-se a medicina para o penitente. Deitando-se nos confins. Os 2 confins são o ingresso à vida e a saída dela, o nascimento e a morte. Está entre esses confins aquele que, pensando no seu nascimento, se humilha e, pensando na morte, chora. O insensato não está entre os 2 confins, antes coloca-se no centro deles. Por isso, diz-se no livro dos Juízes: por que habitas tu entre os 2 confins, a ouvir os balidos dos rebanhos? O centro entre o nascimento e a morte é a vaidade do século, deste tempo. Os rebanhos são os estímulos da carne. Ouve seus balidos, isto é, os lisonjeiros chamados, aquele que repousa na vaidade do século. Porém, o penitente que mora entre os confins eleva os olhos da mente e contempla o repouso da glória feliz. Quanto é perfeita na glorificação do corpo, como é verdadeira uma terra de eterna segurança. Quanto é insuperável na contemplação da Trindade. E curva o ombro para sustentar o poder, isto é, o jugo da penitência, por meio da qual domina a si mesmo e vence as tentações. Donde diz o Eclesiástico: baixa o teu ombro e carrega a penitência. E seu nome é admirável, Conselheiro, Deus, forte, Pai do século futuro, Príncipe da paz. Nesses 6 nomes resume-se a perfeição do penitente ou do justo. Efetivamente, é admirável no diligente exame e na frequente revisão de si mesmo. E vê, portanto, coisas maravilhosas na profundeza do seu coração. Por isso é admirável também Jó, cuja paciência todo o mundo admira. Eu, dizia, não reprimirei a minha língua, falarei na angústia do meu espírito, conversarei na amargura da minha alma. A angústia do espírito e a amargura da alma não deixam nada sem ser discutido, quando tudo é examinado e avaliado com a máxima diligência. É conselheiro nas necessidades corporais e espirituais do próximo, como diz Jó. Fui o olho do cego e o pé do coxo. O cego é aquele que não vê na sua consciência. O coxo é aquele que se desvia do reto caminho da justiça. Mas o justo é bom conselheiro para ambos, porque para o primeiro é olho, ao ensinar-lhe a descobrir a falha da sua consciência. E ao segundo é pé, sustentando-o e guiando-o para que realize os passos das obras no caminho da justiça. É Deus. Ao governar os súditos, o justo é chamado Deus só de nome, pois está no lugar de Deus. E realmente o Senhor diz a Moisés: eis que te constituí Deus de Faraó. E também, se o ladrão não for encontrado, o dono da casa será obrigado a comparecer diante de Deus, isto é, dos sacerdotes, e jurará que não estendeu a mão às coisas do seu próximo. E ainda, eu disse: vós sois deuses. Em outro sentido, Deus em grego é theos, quer dizer que olha, enquanto deriva de theorio, olhar, porque olha todas as coisas. Theo quer dizer também corro, porque Deus percorre, corre tudo, tudo, corre, correr.
percorre tudo, passa em revista todas as coisas. O penitente é chamado Deus, isto é, que olha e que percorre. Afinal, olha as coisas superiores com a contemplação e por isso corre com a mente para as passadas somente para comprometer-se com a penitência. E é forte ao combater as tentações. Lê-se no livro dos Juízes, apareceu um leão novo e feroz que rugia e arremeteu contra Sansão. Mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, que despedaçou o leão, fazendo-o em bocados, como se for um cabrito. O leão novo representa o espírito de soberba e de luxúria e coisas semelhantes. Arremete com sua insistência, ruge com a astúcia. Aparece de improviso e assalta com violência. Mas quando o espírito da contrição, do amor e do temor de Deus apodera-se do penitente, este despedaça o espírito de soberba, simbolizado no leão, e reduz a pedaços o espírito de luxúria, simbolizado no cabrito, por causa do fedor. Reduz a pedaços o pecado e destrói minuciosamente todas as circunstâncias. E é Pai do século futuro, na pregação da palavra e na do exemplo. Diz o apóstolo: meus filhinhos, por quem eu sinto de novo as dores do parto até que Jesus Cristo se forme em vós? E também eu vos gerei em Cristo, mediante o Evangelho, para a vida eterna. E é príncipe da paz, na harmoniosa coabitação do espírito e do corpo. Diz Jó: as feras da terra, isto é, os impulsos de tua carne, estarão em paz contigo, e verás reinar a paz em tua casa. E também, sepultado, isto é, escondido do mundo por meio da contemplação, dormirás tranquilo, repousarás, e não haverá quem te amedronte. Digne-se conceder-nos tudo isso, aquele que é bendito nos séculos. Amém.